Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Leandrinho. É isso aí, Renan. Muito boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia, segunda da noite, mas não é a última. Lembrem-se que há mais 2 aulinhas ainda hoje, antes de você decretar o seu sextou com S de véspera de feriado. E agora, o papo é Geografia Física. Eu sei, muitos de vocês não gostam, muitos de vocês odeiam, muitos de vocês até toleram, mas eu lembro que todos vocês terão que fazer uma prova do Enem em que a Geografia Física aparece muitas vezes. E eu sei que você tem total condição de dominar esse conteúdo, tal como você domina outros vários conteúdos da geografia. E agora, o papo é sobre planta, sobre bioma, sendo que essa é a primeira de uma sequência de 2 aulas sobre o assunto. Eu quero lembrar vocês que a aula de biomas não vem depois da aula de climas à toa. A gente passou 4 semanas falando de clima. Para quê? Para que você tenha a noção de qual é a variedade das condições de temperatura, umidade e mais dentro do Brasil e no mundo, e como é que isso influencia nos recursos hídricos, no solo, no relevo e na vegetação. Já estou feliz aqui porque eu vi que a Vitória Silva disse que adora esse assunto. Mas quem aqui, ó? A Tailane Vieira disse que ama e odeia ao mesmo tempo, sentimentos contraditórios mais possíveis, né? Bom, aulinha de português. Sabem que eu gosto, né? Se você tem amor e ódio ao mesmo tempo por isso, podemos dizer que esse é letra A, um exemplo de metáfora, letra B, hipérbole, letra C, antítese ou letra D, paradoxo? Tempo. 1, 2, 3, resposta, antítese. Afinal de contas, é possível sentir amor e ódio ao mesmo tempo por alguma coisa. Exemplo, eu tenho certeza que o Renan ama o Vasco, mas ao mesmo tempo também o odeia, né? Por quê? Porque é uma relação tóxica. O Vasco dá felicidade pro torcedor muitas vezes, tem dado bastante, né? Mas ao longo do jogo é uma irritação que, assim, é quase que um alívio o final. O Flamengo, eu amo o Flamengo, mas eu fico revoltado durante boa parte dos jogos, inclusive esse ano tenho me estressado muito mais do que ficado feliz. Então é uma relação tóxica de amor e ódio? É. É possível que elas coexistam? É, então não é um paradoxo, é uma antítese. Então com essa antítese sobre os biomas, lembremos que na última semana o papo foi sobre climogramas, climas do Brasil e massas de ar do Brasil. Caso você não tenha dado aquela printada gostosa, vai agora aí, ó. Porque aqui eu tenho algumas características sobre massas de ar que atuam aqui no Brasil, com destaque para MEC e para MPA, características dos climas do Brasil. E agora sim, vamos embora para a nossa aula de hoje. A ideia
é você conseguir reparar a relação entre clima e vegetação, para depois eu poder te falar sobre critérios de classificação dos biomas, que aí você vai entender que os nomes não são aleatórios. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu achava muito chato esse assunto, porque eu achava que era muito decoreba, muita palavrinha e eu não entendia o significado. Confesso que, admito, em algumas coisas segue sendo decoreba, mas tem sentido. E quando você vê sentido nas coisas, é tão bonito. Quando você... É por isso, tá aí a lógica. Você passa a entender e aquilo deixa de ser tão repulsivo para você. Depois, eu vou te falar um pouquinho sobre biomas do mundo. Conheça a bolsa de nylon cilíndrica exclusiva do Armarinho São José. Uma solução prática para organizar os seus fios. Um design transparente em nylon, ela permite uma fácil visualização do conteúdo. E ele possui ilhós, facilitando o seu artesanato. Encontre nas cores rosa, roxo e branco marfim. Adquira agora mesmo o seu aqui no Armarinho São José. Vem que tem entrega grátis no app. Deu vontade? Pede iFood já. Com o quanto uma planta é adaptada a uma área mais ou menos úmida, de acordo com o quanto numa vegetação eu tenho uma ou muitas espécies diferentes. Então essas são as 4 formas principais que na biogeografia a gente vai usar para poder classificar as espécies. Por exemplo, olha aqui, ó. De acordo com o tamanho da plantinha, tu vai chamá-la de árvore, arbusto ou gramínea. Vegetação herbácea é o mesmo que vegetação gramínea. Aquela graminha lá do Maracanã, aquela graminha lá de São Januário, a do Newton Santos não, porque é fake, né? A da Arena Allianz lá de São Paulo também é fake. A do estádio do Atlético Paranaense, idem. Mas em lugares onde eu tenho a grama natural, o que eu tenho ali é uma vegetação herbácea. Uma vegetação gramínea, rasteira, bem baixinha. Já aonde eu tenha uma vegetação aí de 1 metro, 2 metros, um pouco maior, o que eu tenho ali é um arbusto. É uma vegetação arbustiva. Porém, se o que eu tenho são plantas bem grandes, 10, 15, 20, 30, 40 metros ou mais, aí o que eu tenho já é uma árvore. E aí, de acordo com o tamanho das plantas, eu digo que ela tem uma nomenclatura distinta, percebe? Ou é herbácea, ou arbustiva, ou arbórea. Agora pensa comigo, o que é que você acha que vai influenciar no crescimento das plantas? Tem muitos fatores. Um deles é a alimentação. Tu deixar uma pessoa muito tempo ali, durante a infância, mal alimentada, ela não vai crescer muito. Podia ser o meu caso, né? Coitado, Leandrinho foi aqui, ó, mal alimentado, não cresceu. Não. No meu caso, a questão é genética. Mas existem muitos exemplos de pessoas, especialmente em países muito pobres, que não crescem muito porque falta comida, falta alimento, falta substância. E aonde é que a árvore se alimenta? Do sol, dos nutrientes. Então, se o solo é ruim, se o clima é seco, falta comida, digamos assim, e a planta não consegue crescer. Logo, eu posso dizer que ambientes onde eu tenha bastante luminosidade e bastante água são lugares em que provavelmente você vai ter muita planta grande. Agora, lugares onde eu tenha muito frio, muita variação de temperatura, pouca água, são lugares onde a tendência é que a planta não consiga crescer muito. E tamanho de planta é o mesmo que extrato, tá? Não é extrato com X, não. Extrato com X é extrato de tomate, é extrato bancário. Esse é extrato com S. Para quem é do Rio é difícil falar, né? Extrato. Extrato da vegetação é o tamanho das plantas. Bioma predominantemente de extrato arbóreo. É porque eu tenho planta grande. Amazônia. Bioma
onde predomina o extrato herbáceo, planta pequena, é a tundra, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, mas já adianto, é uma vegetação de lugar frio, ok? Segundo critério de classificação, diversidade. Se eu tenho um lugar onde tem sol o ano todo e aonde eu tenho água o ano inteiro, tu pode esbanjar. Você vai ter ali alimento suficiente o ano todo. Para quem? Para todo mundo. Então o que eu tô querendo te falar é, num clima tropical chuvoso, onde eu tenha muito sol, muita luminosidade, muita água, vai ter uma grande diversidade de espécies. A vegetação terá muita biodiversidade, será heterogênea. Agora, se o lugar for frio pra caramba, a maioria das plantinhas não aguenta isso. Só as fortes sobreviverão. Se o lugar é muito seco, a maioria das plantas não vai aguentar. Só as fortes sobreviverão. Por isso, se o clima é mais hostil, e o que é um clima hostil para a planta? Muito frio, muito seco, ou com uma variedade muito grande de temperatura, você vai ter menor biodiversidade. A vegetação será homogênea. Quer um exemplo? A vegetação do norte do Canadá. A taiga. Ou então, a vegetação de áreas do Paraná. A floresta de araucária. Essa aqui é a floresta de araucária, a floresta de pinheiros no Brasil. Olha que gracinha. É a mesma planta, é a mesma árvore, numa enorme extensão de território. Esse é um exemplo de vegetação homogênea. Arbórea, porque é alta, e homogênea, porque não tem muita biodiversidade. Olha aqui um outro exemplo. Essa é uma imagem do Canadá. Podia ser da Rússia também, mas é do Canadá. E é um frame. É uma imagem. É um print de um famoso filme. Hoje em dia já não é assim mais tão famoso. Acho que no tempo atual, onde 1 ano, 6 meses é muito tempo, esse filme já é velho. Será que vocês conhecem? Tu sabe, Renan, que desgraça de filme é esse? Esse aqui é um cenário que aparece, por exemplo, em alguns filmes do X-Men, que aparece em vários filmes, mas Xing Xing já viu a mulher flutuando aqui, né? Quem é essa mulher flutuando? Essa mulher aqui é a gloriosa Bela de Crepúsculo. Crepúsculo é, na minha opinião, um dos piores filmes famosos já feitos. Tem muito filme ruim por aí, né? Esse filme, ele é ruim em quase tudo que você puder imaginar. Os atores atuam mal, o roteiro é fraco, os diálogos são terríveis, terríveis, brega, uma coisa horrorosa. Mas tem algumas músicas boas, pelo menos. Então a trilha sonora tem algum valor. Mas de um modo geral, é um filme de baixíssima qualidade, ainda que tenha feito muito sucesso. E a atriz é conhecida por ser extremamente versátil em fazer uma grande variedade da mesma cara. Não importa se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá solitária, não importa. Ela tem exatamente a mesma expressão facial. Ou seja, Kristen Stewart, a Bela de Crepúsculo, é homogênea. Assim como a taiga canadense. É um exemplo de vegetação com baixa biodiversidade. Por quê? Porque está num lugar frio, onde as condições são desagradáveis. E isso faz com que ela acabe não tendo uma grande biodiversidade, tá bom? Então, quer lembrar de vegetação homogênea? Lembra da Bela do Crepúsculo. Lembra da cara dela, que não importa o que aconteça, nunca muda. Lembra da taiga canadense, que é o que você vê na imagem, e foi o ambiente em que se passaram algumas das cenas deste filme terrível, ok? Agora, nessa outra imagem aqui, o papo é diferente. O que eu tenho aqui é uma grande biodiversidade. Repara, olha quantas plantas diferentes numa só fotografia. Tem planta rasteira, tem arbusto, tem árvore, tem planta com folha larga, com folha fina. Por quê? Porque isso aqui é a Amazônia.
Isso aqui é um lugar quente e úmido o ano todo. Então, claro que vai ter condições para que tudo que é tipo de planta possa crescer. Ou seja, é uma vegetação heterogênea. É uma vegetação com uma grande biodiversidade. Prosseguindo, agora eu quero chegar no nosso terceiro critério de classificação, que é a umidade. O que é isso? Plantas, de modo geral, gostam de água. Mas escreve para mim no chat aquele ditadozinho popular. Água demais mata as plantas que não são hidrófilas. Esse papinho de que água demais mata a planta, não pega essa aqui não, tá? Essa aqui gosta de ficar ali, chafurdada na água, mergulhando na água ali. Ela vive dentro d'água. Mas a maioria das plantas não. Realmente, gostam de água até a página 2. Pera lá, não vai me inundar não. Não vai me afogar. Tem planta que só sobrevive onde tenha muita água. Tem planta que vive dentro d'água. Mas tem planta que é braba, que consegue viver com um cadinho de nada de água. Tem planta que é tão braba que bebe água salgada. Já se imaginou? Tem que beber água salgada? Pois é, tem planta que bebe e fala, me dá mais. Tô de boa. E tem aquelas que são malandras a ponto de trocar de roupa, dependendo da época do ano. Tem chuva, elas botam guarda-chuva. Época seca, elas vão jogar as folhas fora para poder economizar energia. Então, de acordo com as características da planta e o seu grau de adaptação à umidade, eu vou dar um nome a ela. O que é uma planta higrófita? É planta que gosta de água. Planta da Amazônia, por exemplo, planta da Mata Atlântica, gosta muito de água, precisa de água sempre para poder sobreviver. Tu não vai encontrar uma plantinha dessa num clima que tenha 2, 3 meses de estiagem, que a planta vai morrer. Tem planta que vive dentro d'água. Olha como você vai gravar. Higrófita gosta, mas pera lá, não exagera. A hidrófita vive dentro d'água, ó, dentro, vai dentro. Como é o caso da famosa Vitória Régia. Então, uma Vitória Régia é uma planta hidrófita, vive dentro d'água. Por outro lado, tem planta que é halófita, que bebe água salgada, como é o caso do manguezal, porque o manguezal é encontrado em áreas da foz de um rio perto do mar. Então, volta e meia tem água salgada voltando ali. E o manguezal que lute, que beba aquela água, porque é o que tem para ele. Aquelas plantinhas da beira da praia, restinga, mesma coisa. Estão ali num ambiente horroroso, só tem areia e água salgada. E a planta consegue resistir. Então, ó, palmas para a vegetação da beira da praia, porque essa aí realmente, as halófitas, são muito, muito resistentes. E essa aqui, ó, as xerófitas. O que é isso? Planta xerófita é aquela que sabe que a vida é difícil. O que ela faz então? Encontra um copo d'água, tu acha que ela bebe tudo de uma vez? Não. Golinho e guarda o resto. Guarda o resto porque ela não sabe quando vai encontrar o próximo copo d'água. Ela sabe que a vida não é um morango. Ela sabe que precisa poupar o máximo que puder. Então, planta xerófita faz tudo para economizar. Para que folha? Eu vou ter um espinho para poder não gastar energia, para não precisar de mais água. E mais, se ao invés de folha eu desenvolver um espinho, eu evito que um predador safado venha aqui, me dar uma mordida e beber a água que eu guardei aqui dentro. Imagina você sendo um cactus. Uma seca desgraçada. Choveu, o que você faz? Opa, água! Tu pega tudo e guarda. Guarda ali. Não vai desperdiçar. Você vai guardar. Aí vem uma cabra safada, um bode safado, te morde e leva a tua água, não vai levar não. Pra você, seu bode, ó, espinho. Vem cá, vem morder. Pode olhar. Planta de deserto quase sempre tem espinho. Porque ela quer se proteger contra os predadores que estão ali, ó,
caçando água aonde ela estiver. Isso é uma planta xerófita. Características, raízes profundas para procurar água. Se eu não tenho de cima. Então, se a chuva não vem, eu procuro no subsolo. Espinhos ao invés de folhas para poder poupar energia e me defender de quem quer roubar minha água. Que eu estou guardando no corpinho. Pô, o cactus enche a pancinha de água. Se um dia você puder, dá uma mordiscada no cactus. Quer dizer, não morde muito não, coitado. O maior esforço que ele faz para poupar, né? Mas tem água, provei já. Já fui ao deserto, peguei um pouquinho, pedi desculpa a ele, o senhor cactus, mas peguei só um pedacinho para provar. É gostosa a água? Não é, mas é água. Consegue matar a tua sede, assim como mata a dele e permite que ele consiga viver num ambiente em que quase nunca chove. Higrófita, portanto, é planta de lugar úmido. Xerófita, planta de lugar seco. Hidrófila, mergulha, fica ali, ó, dentro d'água nadando. E a halófita, brabona também, vive num ambiente com água salgada. Agora, as tropófitas, realizaram uma adaptação que é absurda. A biologia é uma coisa muito bonita também, né? A natureza e a evolução das espécies vai fazendo com que algumas sobreviventes se adaptem a determinados lugares. As tropófitas são um exemplo disso. Imagina a seguinte situação. Tu vai viajar. E o destino para onde você vai é um destino em que você tem praia e serra. Você viajou para o Rio de Janeiro no inverno, no meio do ano. Você sabe que mesmo no inverno aqui, às vezes dá praia. Então tu vai trazer um biquininho, vai trazer uma sunguinha de praia, um shortinho, enfim, seus calções de banho. O que você quiser usar para entrar no mar, né? Tu vai trazer a roupinha ali, aquela roupinha de errar, né? Aquela roupinha de ir pra praia, dar um tibum. Mas tu ficou sabendo que no Rio de Janeiro tem um tal de Petrópolis, lugar do Dom Pedro aí, família real, Teresópolis, Nova Friburgo, Serra, e que é frio. Tu vai trazer só o biquíni? Tu vai lá pro Museu Imperial de Petrópolis, ver as coisas velhas de Dom Pedro, vestindo biquíni? Não vai, né? Vai trazer uma roupinha de frio, um casaquinho. E você vai usar a roupa adequada de acordo com o momento. Tá frio? Bota o casaco. Calor? Tira o casaco. Planta tropófita faz isso. Enche uma mala com roupa para tudo que é tipo de ocasião. Na época seca, o que essa planta faz? Ela joga fora tudo que é excedente e que vai exigir dela muita energia. Ela vê que parou de chover, começa a jogar as folhas fora. E aí fica lá, ó, toda troncha, seca, com os galhos secos. Você passa, olha, ih, tadinha, morreu. Morreu nada. Ela tá só poupando energia. Quando ela percebe que está começando a voltar a chover, que está chegando a época chuvosa, o que ela faz? Permite que as folhas possam crescer de novo. Aí a árvore fica linda lá, cheia de folhas, frutos. Isso é uma planta tropófita. Ela teve que desenvolver essa adaptação. Ela é versátil. Pois é, o Osmar falou, né? Ela é versátil, porque ela entendeu que o lugar onde ela está tem uma época de chuva, outra época sem chuva. Então ela vai ter roupinha para os dois ambientes. Vai ter roupinha para tudo que é ocasião. Ela não vai usar só o pretinho básico, que vai casar bem com tudo. Não, ela vai ter uma roupa de gala para festa de gala e vai ter um biquíni para quando for pro resort. É o que o cerrado faz. O cerrado brasileiro é uma vegetação tropófita. A caatinga brasileira é uma vegetação xerófita. A floresta amazônica e a mata atlântica são higrófitas. No Pantanal, nas áreas alagadas, eu tenho planta que fica dentro d'água, hidrófila. E essa palavra aqui, mesófita, é só um sinônimo para essa outra aqui. Tropófita porque ela troca de roupa. Trocou. Tá chovendo? Troca. Bota a roupinha de chuva. Ficou seco? Troca. Bota a roupinha do tempo seco. Então ela tá metade do ano de um jeito, metade do ano com outra roupa. Tá bom? Vamos prosseguir. Que tu já entendeu bastante. E agora,
eu quero falar da última forma de classificação das plantas, que tem a ver com a folha. Já parou para olhar folha de planta? Algumas são tão bonitas. Eu tenho uma ex-aluna que foi para a região norte do Brasil e aí ela tirou uma foto, postou no Instagram, do lado de uma folha. É uma folha. A folha é maior que uma pessoa, maior folhão, uma folha gigante, gigante, gigante. E eu te pergunto, uma árvore para ter uma folha desse tamanho, uma folha larga, uma folha late, é um latifúndio, é enorme, é uma folha larga. Ela tem que se garantir. Quanto de energia tu não vai ter que gastar para manter aquela folha bonita verdona? Então não dá para você ostentar desse jeito se não tiver a garantia de que o dinheiro continua entrando na conta. Os seres humanos ostentam quando tem dinheiro sobrando como? Carro de luxo, roupa de marca, viagem, cordãozão de ouro. Como é que uma planta que é rica ostenta? Metendo um folhão. A planta que pode, a planta que tá com grana sobrando, e grana para planta é sol e água, mete logo uma folha dessa aqui, ó, para se exibir, exibidinha, amostradinha ela. Ela já mete isso aqui, ó, folhão, ó que folhão bonito. Tu acha que uma planta passando fome vai conseguir manter uma folha dessa? Vai nada. Essa menina tirando foto aqui parece mãe, né? Que adora ficar assim, do lado de... Minha mãe adora tirar foto com folhinho assim, com plantinha. Mas ela tá aqui por um propósito, tá? Escala. Você sabe mais ou menos qual o tamanho de um ser humano. Então, você vai saber mais ou menos qual o tamanho dessa planta, dessa folha, e vai ver que ela é grande. Isso é um exemplo de folha latifoliada, planta larga, folha larga. Típica de lugar úmido e quente, onde tenha muito sol, onde tenha muita água, para a planta poder esbanjar. Tirar onda ali, ó. Amazônia, Mata Atlântica. Agora, e a coitada da planta que vive num ambiente frio? Frio do caramba, ela tá ali, ó, quase congelando, olha pro céu, tá caindo neve. O que ela pensa? Irmão, se eu ficar nessa neve aqui, eu vou congelar. Então eu tenho que diminuir a minha área útil para que não acumule neve em mim. Já vai acumular neve no meu nariz, já vai acumular neve no meu ombro. Eu vou ser otário de ficar com a mãozinha aqui? Imagina que planta otária, se ela ficar com a mão aqui, ó, aberta. A neve vai acumular, vai congelar a mão dela e aí ela morre. Não faz sentido. Então, planta de lugar frio, se não quiser morrer, se for inteligente, vai desenvolver a seguinte adaptação. Nada de folha larga, folha fina, em formato de agulha. Folhas em formato de agulha, finas, são para a neve poder cair e escorrer, para não acumular, para evitar que a planta morra congelada. Olha que gracinha, ó. Você não tenha dúvida, isso aqui é de lugar frio. Lembra da folhinha do pinheiro de Natal que tu monta aí? Aquele pinheiro de Natal que é canadense, mas você monta pro Natal brasileiro? Eu sou um revoltado com isso. Acho que tínhamos que fazer nossas árvores de Natal em jacarandá, ou então pé de manga, ou então pé de jaca. Bananeira, por que não? Bananeira de Natal, seria legal. Mas não, a gente acha que é bonito ficar com essa mente colonizada, fazendo um Natal com um pinheiro com neve. Brasileiro nunca viu neve na vida, aí bota lá o Papai Noelzinho, todo mundo encasacado, sentido nenhum. Por quê? Porque um pinheiro que tem folhas finas em formato de agulha é uma árvore típica de um lugar frio. Assim como num lugar frio, ou que seja seco durante uma época do ano, a planta não vai sobreviver se ela mantiver as suas folhas vivas o ano inteiro. A planta esperta faz o quê? Chegou a época seca, eu vou poupar energia. Fica quietinho aqui no meu canto. Como? Vou trocar de roupa. E trocar de roupa para a época fria significa jogar as minhas folhas fora. Se eu jogo minhas folhas fora na estação seca, eu deixo elas ficarem velhas primeiro. Eu paro de alimentar as folhas. Tá verdinha? Morre, diabo. Aí eu vou deixar ela ficar ali, ó, seca, até que ela caia, caduca, velha.
Então a folha caduca é a folha velha, que cai e morre. Característico de um lugar onde eu tenho estações do ano com temperatura e umidade muito diferente. Por isso, em lugares secos, numa época do ano, as plantas são caducifólias, jogam suas folhas caducas, suas folhas velhas fora. Num lugar úmido, como na Amazônia, pra quê? Vou poupar? Vou nada. Vou esbanjar isso aqui o ano todo, vou tirar onda. Com todo mundo que vier aqui, eu vou mostrar, ó, como eu tenho a folhinha larga. Eu vou ter uma folha que é perene, que vive o ano todo. Tá bom? Prosseguindo, vamos fazer uma questão. Olha que texto lindo e ao mesmo tempo complexo. Um fragmento de Os Sertões, de Euclides da Cunha. A travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva do que a de uma estepe nua. Nessa, ao menos, o viajante tem um desafogo de um horizonte largo e a perspectiva de planuras francas. Ao passo que a outra, a vereda sertaneja, o afoga. Abrevia-lhe o olhar, porque tem muita coisa na minha frente. Repulsa-o com folhas urticantes. Ó, tá batendo em mim. Com um espinho, com os gravetos instalados em lanças. Olha aqui, ó, tentando sair. E desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas. Imutável, num aspecto desolado. Árvores sem folhas. Galhos estorcidos, secos, revoltos e entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Do que é que ele está falando? Da caatinga, do sertão do Nordeste, cuja vegetação, a Brena, o Muniz, a Tailane, a Alícia, o Romenson, a Patrícia já disseram qual é. É a vegetação xerófila. Tá bom? Então a vegetação xerófila é a vegetação de áreas secas, como é o caso do sertão do Nordeste, em que o clima é semiárido, como você aprendeu semana passada. Tudo bem? Agora vamos caminhar para o final da nossa aula, para eu te mostrar qual é a vegetação predominante em cada um dos lugares do mundo. Semana que vem o papo é plantas do Brasil, para eu te falar melhor sobre a Amazônia, a Mata Atlântica e outros biomas mais. Mas agora eu quero te mostrar os biomas do mundo. Dá tempo de eu ir para outro quadro para mostrar uma coisa rápida para vocês. Vou dar um gole no meu café semi-quente. Meu café meso-quente, né? Tropo-quente. Tava quente, mas agora tá frio. E agora vem. Lembra de uma coisa? Jogo rápido aqui, ó. Linha do Equador. Um calor terrível. Qual o clima daqui? É o clima tropical equatorial. Quente e úmido. Quando? O ano inteiro. Nessas condições, qual vai ser a vegetação? Uma vegetação heterogênea, com grande biodiversidade, árvores grandes, folhas perenes e largas. Vegetação latifoliada, perennifólia, heterogênea é o que eu encontro na floresta amazônica, que é uma floresta equatorial. Ainda dentro da zona tropical, a gente tem outros climas, como por exemplo do Rio de Janeiro, de Salvador, de Maceió, do Recife, de Natal. Um clima que é tropical e que é úmido, chuvoso, porque está perto do mar. É o clima tropical litorâneo. Nessas condições, também tem sol o suficiente o ano todo e tem umidade o ano inteiro. Ótimo. Que tipo de planta eu vou ter ali? Vai ter tudo. Vai ter árvore, arbusto, gramínea, plantas latifoliadas, perennifólias? Sim. E o que é que eu posso chamar se a vegetação tem essa característica? Floresta. Ué, igual a da Amazônia? Não.
A da Amazônia Equatorial. A floresta que eu tenho no litoral do Brasil é a floresta tropical, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é, portanto, um exemplo de floresta tropical. Vou botar aqui só MA, de Mata Atlântica. Enquanto a Amazônia é um exemplo de floresta equatorial. Vamos prosseguir. Dentro da zona tropical também, a gente tem um outro tipo de clima, que é o clima que eu encontro no centro-oeste. Como é que é a característica? Verão quente, chuvoso, mas o inverno é seco. Não vai ter floresta. Não vai. Pô, 3 meses sem chuva? O que vai ter ali então? Algum tipo de bioma adaptável a uma época seca e uma época chuvosa, com plantas tropófitas, caducifólias que joguem a folha fora para poder não morrer. Aonde é que eu tenho isso? Na savana africana. A savana africana é o exemplo de vegetação que eu tenho na África, onde o clima é tropical continental. Clima que eu tenho aqui no Brasil também, no centro-oeste. E qual o nome da nossa savana? Cerrado. Tá bom? Vou escrever aqui o nome todo, só para você ter isso anotado e ficar mais fácil para relembrar. Vou fazer o mesmo com a Mata Atlântica. Beleza? Tá vendo como não é difícil? Então, se o clima é tropical equatorial, que biodiversidade maravilhosa! Uma floresta equatorial, como a Amazônia. Se ele é litorâneo e tropical, quente e úmido, ótimo, floresta também. Tropical, como é o caso da Mata Atlântica. Se tem um período seco, aí fica mais difícil. Então vou ter uma savana, predomínio de arbustos, como é o caso da savana brasileira, o Cerrado. E se for um clima, como é o caso do clima semiárido? A gente tem, né? Um clima tropical semiárido aqui no Brasil, que é o do sertão do Nordeste. É mais seco do que esse. Tem 6, 7 meses sem chuva. Aí não vai dar para crescer savana. Não dá para ser planta tropófita. Tem que ser aquela mais braba mesmo. A espinhuda lá, ó. Vem pegar minha aguinha só, se eu não te dou um espinhadão. O nome dessa vegetação é caatinga. E vou te falar uma coisa, só tem no Brasil, tá? Vou botar aqui até em preto. Como eu coloquei os outros exemplos. Não tem caatinga igual em nenhum lugar do mundo, não. A caatinga é brasileira. Savana não, tem um monte por aí. Florestas, também tem várias. Caatinga é nossa. E na zona temperada? Ó, sair daqui, bora pra zona temperada. O que você vai ter? Por exemplo, eu tenho lugares onde o clima é temperado e é muito seco. É o temperado continental. Aí tem lugares onde ele é mais úmido. É o temperado oceânico. O problema dessa área é que a temperatura varia muito. E aí para a planta crescer muito é difícil. Não vai crescer muito não. Vai ficar ali rasteirinha. Vai ter predomínio de gramíneas com alguns arbustos. O que eu vou ter é mato seco, mato amarelado. Esse mato amarelado, seco, típico de áreas de clima temperado continental, vai ser, vou colocar em azul aqui, tá? Temperado continental, estepe, mato seco, vegetação gramínea, rasteira, herbácea, seca. E o mato verde? O mato verde é pradaria. Agora, e se eu tiver, além de umidade, um solo muito fértil? Pô, aí a planta consegue crescer. Mesmo num clima frio como esse, ela cresce, mas o solo tem que ser bom. Aí vira uma árvorezona, só que não é qualquer árvore, vai ser a mesma árvore. Vai ser aquela floresta de pinheiros, que eu vou chamar de taiga.
ou floresta boreal. Porque ela só vai ser encontrada no hemisfério norte, tá? Por isso boreal. Beleza? Agora, e se o lugar já tiver aqui, ó, coladinho com o polo? Aí, irmão, frio demais, pouca chuva, tão frio que só dá pra planta crescer uns 2, 3 meses do ano. O que você vai ter ali? Uma coisinha chamada tundra, que é uma vegetação rasteira de musgos, líquens. Coitado, que não vive mais que 3, 4 meses não. Porque na época mais fria tudo congela e a planta morre. Tá bom? Bora! Show? É o que eu te falei aqui. Área de clima tropical equatorial terá uma vegetação de floresta equatorial. Área de clima tropical litorâneo terá uma vegetação de floresta tropical, o que nos mostra que a latitude influencia diretamente na vegetação. Quanto mais quente e úmido, maior biodiversidade, como nas florestas equatoriais e tropicais. Agora, em lugares muito frios, como na zona polar, vai ficar difícil. Só vai ter essa tralha aqui, ó, que eu chamo de tundra, que é uma vegetação rasteira de musgos, de líquens, ok? Agora, e se o clima for tropical continental, tropical típico, como eu tenho aqui, ó, como eu tenho aqui, aí é a savana, como o que eu tenho aqui no Cerrado. Num clima que já é mais seco ainda, aí é a caatinga. Esse mapa está generalizando, chamando a caatinga de savana, mas isso é uma generalização. Ela é um tipo específico que você só encontra aqui no Brasil. Em áreas temperadas, se a umidade é maior, graminha verde. Se a umidade é baixa, graminha seca, estepe e pradaria. E quanto mais alto é o lugar, o que vai acontecer? Você vai ter menos biodiversidade. Quanto maior é a altitude, mais frio é o lugar, mais difícil é para as plantas poderem crescer e se desenvolver. Tá bom? Então, dentro dos climas tropicais, eu tenho florestas, savanas, e aonde o clima é árido, o que eu tenho é deserto. Dentro dos climas temperados, eu tenho pradarias, estepes e floresta. Uma floresta homogênea, a floresta boreal, de taiga ou de coníferas. E se o clima é frio demais, ou não tem nada, ou no máximo o que vai ter é a tundra. Tá bom? Temos aqui uma segunda questão para vocês matarem enquanto eu tiro uma dúvida ali, ó. A Wanda perguntou: podemos afirmar que as plantas tropófitas adaptam-se ao clima? Sim, todas as plantas se adaptam. E no caso da tropófita, ela se adapta a um clima com 2 estações. A Lorena perguntou: todos os climas entre os trópicos são tropicais? São tropicais alguma coisa? Tropical equatorial ou tropical continental, ou tropical litorâneo, ou tropical de altitude, ou tropical de monções. Tá bom? Olha aqui, tundra tem no Brasil? Tá de sacanagem, né? Claro que não. Tundra é em área fria demais. Savana tem gramínea? Não, é arbustiva o que predomina. Deserto não tem na América do Sul? E o Atacama? E a Patagônia? Floresta tropical tá na faixa temperada? Qual é, né? Boca de leite, vai dar esse mole? Não vai, né? Floresta tropical é na zona tropical. Por isso, nosso gabaritão, letra E. Taigas são matas de coníferas. É a vegetação da Kristen Stewart. É a vegetação sem graça, homogênea, repetitiva. A vegetação de conífera, que no inverno é muito úmida e muito fria. Beleza? Fechamos. Dá o teu print aí. Primeira imagem, resumão sobre forma,
folhas e variedade de espécies. 1, 2, 3. Vou pular, hein? Foi. Segunda página tá aqui, ó. Quanto ao grau de umidade e as folhas. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Fechou? Um beijo, um abraço e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.